dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Aproveita que você já está por aí, curte esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal e nos nossos canais caso ainda não seja inscrito, porque isso ajuda, impulsiona não só o mercado de investimentos, mas como toda a nossa programação, a chegarem a mais lares conectados, a mais pessoas, a mais aparelhos. Então, curte aí se você ainda não curtiu e se inscreve aqui no nosso canal. Bom dia também para quem está lá no Papo Legal, na sala Mercado e Investimentos Real Oficial, a sala de chat aqui do nosso programa. Participa por lá, já tem enquete rolando, deixa seu bom dia, deixa seu oi. Hoje tem um monte de assuntos para a gente debater. Então, se você também ainda não faz parte do Papo Legal, dá uma passada em papolegal.app, faz sua inscrição, é rapidinho e você consegue participar aqui da nossa sala e de outras também. Enquete na tela, já aproveitando aqui que foi colocada, se o seu reajuste de salário desse ano ficou acima da inflação, porque esse é um dos temas do nosso programa. A gente vai falar dos reajustes salariais que são medidos pelo DIEESE e foram divulgados recentemente. Sim, e me ajudou com as contas. Não, meu reajuste foi abaixo. Não tive reajuste de salário ainda, porque depende aí da convenção, cada reajuste é feito num momento. E não sei dizer, não percebi aí se meu reajuste já rolou ou não, se já teve convenção coletiva do meu setor ou não, então aí não sei dizer. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar hoje no Mercado de Investimentos, mas a gente também vai falar de mapa da fome e de relatório Focus que eu tô devendo para vocês. Então hoje tem assunto à beça por aqui, vamos falar sobre todos eles e já começando pelo primeiro tema aqui, que é o tema da nossa enquete, os reajustes salariais do DIEESE. O DIEESE, ele mede os reajustes salariais das categorias, dos setores, dos trabalhadores e acaba divulgando como é que fica essa média de reajustes salariais. E nesse mês, agora de junho, data base de junho, os reajustes salariais ficaram um pouco melhores do que estavam no mês passado. A gente teve inclusive um período ali que os reajustes salariais chegaram a mais de 90%, mas agora eles voltaram a cair um pouquinho e mostraram uma recuperação em junho. O que precisa ser falado aqui e entendido também para a gente falar sobre reajuste salarial. Dependendo do setor, da sua categoria, de quem renegocia os salários naquele mês, ou ainda quantos contratos ali, quantos reajustes foram negociados naquele mês, isso influencia sim a quantidade de reajustes que ficam acima da inflação, ficam iguais à inflação ou ficam ali abaixo da inflação. Vamos colocar esse gráfico primeiro, que esse que é o segundo, vamos colocar aquele gráfico que mostra essa evolução dos reajustes salariais ao longo do tempo, até para a gente entender como é que foram evoluindo essas negociações acima da inflação de forma mais geral. Aqui a gente tem desde julho do ano passado os reajustes salariais, o percentual de reajustes salariais ao longo do tempo. Então, em julho do ano passado, há um ano atrás, os reajustes acima da inflação estavam em 53,4%. Bem mais baixo do que a gente vê agora nesses tempos mais recentes. 35,4 era o número de reajustes iguais à inflação, então que recompõem a inflação, mas não dão um ganho real para o trabalhador, e 11,2 era o percentual de reajustes abaixo da inflação, que não recompunham nem o INPC. Esses reajustes ou essa quantidade de reajustes, percentual de reajustes acima da inflação, passou a mudar ao longo do tempo. 77,3, 74,2, 76, chega a quase 85% em novembro do ano passado, vai para 87, bate 92 em março e agora sai de 83,8 para 87,7.
Então, os reajustes salariais, eles estão em melhor patamar do que estavam no ano passado. Isso em relação a ficarem acima da inflação. Os reajustes estão vencendo a inflação e isso tem uma explicação também. Não só os setores e as categorias que estão reajustando e renegociando seus salários naquele momento, mas a inflação tem um peso importante nisso e a gente vai falar daqui a pouquinho. Em relação à inflação, 6% ficaram iguais e abaixo da inflação 6,1% também. Então, um cenário muito melhor para os reajustes do trabalhador do que a gente via no passado. Inclusive, se a gente fosse mais para trás ainda, se a gente fosse lá para 2022, 2021, esse cenário era muito pior em relação aos reajustes, porque a maioria ficava abaixo da inflação e nem recompunha a perda inflacionária. Isso porque era um momento difícil e fica também difícil para o trabalhador barganhar algum reajuste salarial. Claro que aqui a gente está falando de DIEESE, a gente está falando de negociação coletiva. Então, primeiro que de uns tempos para cá, as negociações coletivas vêm perdendo força por conta de reforma trabalhista, enfraquecimento de sindicatos. Mas a gente tinha uma outra questão, na verdade duas outras questões. Um desemprego mais alto, que tira esse poder de barganha do trabalhador também, e a inflação mais elevada, que faz com que o reajuste necessário seja muito alto, e isso faz o trabalhador perder poder de compra porque ele não consegue esse reajuste, esse ganho real. Mas essa situação vem se invertendo desde o ano passado e agora quase 9 em 10 renegociações trazem ganho real para o trabalhador. Trazem um reajuste acima da inflação, nem só recompondo e nem perdendo o poder de compra. E o próximo gráfico explica isso para a gente, vou colocar aqui na tela. Aí pode pôr aquele que estava lá no começo, pessoal, aquele que tem a linha e as barrinhas. Por quê? Por que que esse gráfico explica essa melhora também das renegociações salariais? Em junho do ano passado, o reajuste necessário, segundo o INPC, era de 5,18. Então, para recompor a inflação, você precisava dar pelo menos 5,18 de reajuste no salário. Para você ficar acima da inflação e ter um ganho real para o trabalhador, dar esse ganho real precisaria ser acima de 5,18. E se ficasse abaixo, ia ficar naquela barrinha última ali de reajustes abaixo da inflação. Esse percentual de INPC veio caindo por conta do arrefecimento da inflação. Tem alguns picos de alta sim, como no começo do ano, e a gente viu isso acontecer também no IPCA, uma aceleração da inflação acumulada até o período que seria o reajuste necessário. Então, por exemplo, em fevereiro, você tem a alta para 4,30 e anteriormente a inflação necessária para reajustar o salário era 3,90, cai para 3,36 em março e volta a subir a partir de abril, chegando a 4,43 em julho. 4,42, desculpa, em junho. E aqui a gente vê, né, aquele momento que foi uma queda no percentual acima da inflação, justamente porque você precisa recompor mais inflação. Em cenários de inflação mais pressionada, quanto maior o reajuste necessário, mais dificuldade de dar o ganho real nessas renegociações. E aqui também tem um outro ponto importante para a gente olhar, claro que agora vai para 4,33, então esse é o mínimo para você recompor a inflação do trabalhador, para dar ali um ganho a mais, um ganho real acima da inflação, precisa ser maior que 4,33, mas uma situação diferente do que a gente estava em 2025 e até em tempos passados que a inflação ficou mais pressionada. Outro ponto importante que a gente precisa ver aqui é a variação média dos reajustes salariais. Quanto acima da inflação, acima do INPC, foram esses reajustes? Quanto de ganho real o trabalhador ficou no bolso depois de renegociar o seu salário? Esse percentual vem caindo ao longo do tempo. Então, em janeiro de 2026, o reajuste médio acima do INPC estava em 1,73. Cai para 1,45 em fevereiro, volta a subir um pouquinho, então isso também depende, aqui a gente tira uma lição, também depende de que setores estão negociando
esses salários naquele momento, que categorias, porque tem categorias que são mais organizadas, e a gente vai ver isso no próximo gráfico, são mais organizadas, têm maior poder de negociação e conseguem ganhos reais maiores. O percentual depende de quem também renegocia e números de renegociações que acontecem naquele momento. Porque em julho não é um mês que teve muita renegociação, junho já teve bastante. Isso também molda qual é o reajuste acima da inflação, dependendo da categoria, de quantas pessoas renegociaram, quais setores foram. Então, em março, sobe para 1,78 e aí começa a cair esse percentual acima da inflação, conforme o reajuste aumenta. Então, conforme a necessidade de reajuste aumenta, vamos lá, março de 2026, reajuste necessário de 4,11, ainda teve ali 1,78 março de 2026, 3,36 de reajuste necessário, uma inflação de 1,78. Por uma inflação, um INPC necessário menor, os trabalhadores conseguiram um reajuste acima da inflação melhor também. Conforme essa curva vai subindo, a outra curva vai diminuindo. Lá em maio de 2026, o ganho salarial foi de 1,28 e a inflação necessária estava em 4,42. Uma coisa vai acompanhando a outra aqui de forma inversamente proporcional. Isso também não só molda o número de sucessos acima da inflação, como também quanto acima da inflação o trabalhador ganha, quanto ele consegue reajustar o seu salário. E o próximo gráfico, aí sim, mostra os setores que renegociaram salários nesses últimos tempos e a variação com o INPC. É a mesma comparação que a gente estava fazendo lá no começo, mas por setor. O que mostra para a gente categorias que conseguiram mais sucesso ou menos sucesso em relação ao INPC e seus reajustes e renegociações salariais. Por exemplo, os serviços estão com um índice bom aqui de ganho acima da inflação, 87,9. Empatado com a inflação, 8,3. E abaixo da inflação, só 3,8. O comércio também está com um índice de sucesso maior, 88,6 acima da inflação, 8,7 igual à inflação e 2,7 abaixo da inflação. A indústria, que normalmente tem bons sucessos, Bom sucesso ficou, sei lá, parecendo, né? Ou banda de pagode ou bairro de Guarulhos. Mas vamos lá. A indústria, que normalmente tem sucesso na renegociação salarial, não só pela categoria organizada e pela normalmente densidade que tem ali nos seus empregos, ficou abaixo dos outros dois setores que não são os mais conhecidos por terem o sucesso, o reajuste acima da inflação. A indústria ficou com 86,9, 10 empatado com a inflação e 3,1 abaixo. Agora, o setor rural tem o pior índice de todos aqui entre os quatro, 82,9, mas ainda assim um sucesso favorável nos reajustes. 82,9 acima da inflação, 12 empatado, mas também é o setor que tem o maior número de reajustes abaixo da inflação. Isso mostra não só a força ali do setor para renegociar os seus salários, mas a organização coletiva de cada um dos setores. E entre eles, o rural ficou aqui em último lugar, mas esse posto normalmente é disputado com os serviços e com o comércio, que normalmente são setores mais desorganizados. Vamos para o nosso próximo assunto, vamos mudar a pauta aqui. Vamos falar de mapa da fome, esse tema eu fiquei devendo de ontem e vou cumprir aqui o meu acordo com vocês. Vou falar dele hoje, mas antes, vamos hidratar, vamos tomar um shot de água, porque senão ninguém chega até o fim com voz. Tchim, aí. Vou tomar um shot de alga. Vou tomar um shot. Insegurança alimentar no Brasil atinge menor índice da série histórica no governo Lula III
Ex-presidente da FAO alerta que a média nacional esconde fome ainda grande no Norte e Nordeste, que era o tema da nossa enquete lá no Papo Legal, para quem lembra ontem. A gente falou sobre isso na enquete. Será que a média nacional não esconde as peculiaridades e as especificidades de cada um das regiões brasileiras? E aqui, isso está sendo apontado no relatório. Ainda assim, na média, a insegurança alimentar acabou atingindo o menor índice da série histórica no governo Lula 3. Uma notícia pelo menos boa, um alento aqui para as nossas manhãs, porque normalmente eu sou arauto de más notícias, eu só trago pessimismo e cenários ruins, mas aqui uma notícia positiva da queda na insegurança alimentar, pelo menos na média, e atingindo o menor índice da série histórica. A gente tem os dados da ONU aqui para passar para vocês em relação a esse assunto. O Brasil permanece fora do mapa da fome. Menos de 2,5% da população está em situação de subalimentação, segundo o critério da FAO. O cenário global aqui é de que a fome mundial caiu pelo terceiro ano consecutivo, mas ainda atinge 7,8% da população global. E o desafio, aqui segundo a ONU, é que o avanço ainda é insuficiente para cumprir a meta de erradicar a fome até 2030. Até porque 2030 está logo aí e a gente vê a desigualdade também aprofundando cada vez mais ano a ano. Claro que a gente está conseguindo vencer alguns desafios em relação à fome, mas pegando o cenário global, a fome ainda atinge 7,8%, quase 8% da população mundial de todo o mundo. Então é um valor ainda que precisa ser combatido e é um desafio para que isso seja erradicado de forma geral aqui, completa. Tem outro painel aqui que é uma declaração sobre o Bolsa Família, sempre muito atacado, Bolsa Família, sempre motivo de desinformação e fake news. O diretor do Instituto Fome Zero falou sobre o Bolsa Família. Aqui a gente separou esse trecho para comentar com vocês. O Bolsa Família atinge aquele segmento mais pobre da população. A política da merenda escolar atinge predominantemente as crianças mais pobres. E a política de compras da agricultura familiar, que é quem alimenta o brasileiro, para quem não sabe, garante uma alimentação de melhor qualidade. Essas são, fundamentalmente, as políticas de maior impacto no caso brasileiro, falou José Graziano, que não é o André Graziano, mas um beijo para André Graziano, por onde quer que ele esteja, um beijo para você. Eu já não engasguei, mas lembrei de você mesmo assim. José Graziano, que é diretor do Instituto Fome Zero. Aqui a gente está falando de política pública que muda a vida das pessoas. A gente está falando de política pública que tira a pessoa da situação de insegurança alimentar. A gente está falando de política pública que tira a pessoa da situação de vulnerabilidade e de fome. Mas tem gente que consegue ter a canalice de, quando sugerir algum corte de gasto, cortar justamente dessas políticas e benefícios sociais que atingem a população mais vulnerável e mais pobre do país, mantendo intactos os benefícios, subsídios e benefícios dos mais ricos. A gente sabe que normalmente é feito assim, porque quem está decidindo lá no Congresso tem poder político e econômico para isso e defende setores específicos. Claro que eu não gosto de generalizar, não é todo o Congresso, mas tem uma grande parte do Congresso que está lá defendendo o interesse que não é o do brasileiro, são de setores específicos. E na hora de atacar qualquer que seja o gasto que eles querem cortar, normalmente é nesses benefícios sociais que o corte é sugerido. E essa é a agenda que é defendida, por exemplo, aí por Flávio Bolsonaro, que gosta de se espelhar em Milei. Se a gente pensar, Zema também, adoram atacar o Bolsa Família de alguma forma, ou os benefícios sociais, como se esse corte fosse o necessário. E tirar o quê? Alimento do prato das pessoas, voltar essas pessoas para a pobreza, para a vulnerabilidade. É disso que a gente está falando. A gente está falando de 3 programas aqui que são políticas públicas seríssimas
e que tem esse objetivo de tirar as pessoas dessa situação de vulnerabilidade. E aqui mais um indício, mais um dado que mostra a importância desses benefícios, que mostra a eficácia dessas políticas públicas. Tem tantas outras que não são eficazes aí, que protegem setores que já andam com as próprias pernas e eles não querem largar o osso e querem atacar as pessoas que precisam realmente de um benefício ali, de um programa social, de uma política pública para se alimentarem, que a gente está falando aqui de dignidade humana, né? Vamos combinar. Vou mudar completamente de assunto. Hoje está diverso o mercado em investimentos. Vamos mudar a pauta aqui para falar de focos. Esse aqui está meio atrasado, mas ainda assim não menos importante, porque o Focus mostrou mais uma vez queda na inflação. Projetada, claro, projetada para 2026. O resto ficou igualzinho. Focus não mudou previsão de nada, mudou só a previsão do IPCA para esse ano. E aqui eu gosto sempre de falar, primeiro, vamos colocar aqui todo mundo na mesma página, Focus é garoto de recado. Focus é usado, até porque Focus é só respondido por instituições financeiras, então ele é uma forma das instituições financeiras darem recados para o governo, darem recados para o Comitê de Política Monetária, e aqui a gente consegue ver algum deles. Outra coisa, diante de todo esse arrefecimento mais recente da inflação, o Focus vem ajustando a sua projeção para o IPCA, que ainda segue acima do teto da meta em 5,15. E o que a gente precisa ter aqui, claro, e até explicado para a gente, é que o Focus, ele mede ou molda, na verdade, expectativas. Não são todos os setores que fazem projeção, não são todas as empresas que fazem projeção. Então, o Focus acaba sendo usado como essa projeção, como essa expectativa do futuro. E ainda mais, quando a gente fala de inflação, isso tende a moldar as expectativas para o futuro, tende a moldar o que as pessoas esperam, principalmente da inflação. E se você começa a subir semana após semana e aí sai manchete em tudo que é veículo, de relatório Focus aponta aumento da inflação em 2026, inflação deve ficar acima da meta em 2026. As pessoas não vão olhar especificamente os detalhes do Focus, elas vão ver essa manchete e podem começar a ter uma expectativa de uma inflação mais forte. E isso é ruim. Se a gente for pensar para o cenário, muitas pessoas podem correr na frente para ajustar preço e gerar a própria inflação, mas mais do que isso, o brasileiro tem um passado inflacionário que vive rondando como um fantasma. Então, vira e mexe, o fantasma da inflação volta a rondar o brasileiro porque existe um temor, existe um receio do período inflacionário e hiperinflacionário para quem viveu. E isso é completamente compreensível. E aí, quando você coloca uma manchete de a inflação vai ficar fora de controle, a inflação vai ficar acima do teto, inflação sobe pela 18ª semana consecutiva na projeção do mercado, o que as pessoas vão pensar? Em inflação alta. Inflação alta gera todo um temor. E o Focus é responsável por essa expectativa. Por isso o Focus tem que ser muito responsável no que divulga. Não o Banco Central, porque o Banco Central divulga a mediana. Mas quem responde o relatório Focus, as instituições financeiras que respondem esse relatório, precisam ser responsáveis quando colocam a sua projeção lá. Para quem não lembra, a gente teve uma projeção máxima ali muito fora da média e da mediana no passado, mostrando também um recado, que algumas casas, algumas instituições esperavam uma inflação estapafúrdia. E se isso é colocado numa matéria, a máxima é tanto, vai gerar o quê? Vai gerar temor, vai gerar medo de inflação. Então, a gente precisa entender esse recado e para quem ele está sendo dado. Aqui, no caso, está sendo dado para o Banco Central. Claro que a gente está falando de uma revisão para baixo, de um arrefecimento, mas isso precisa estar bem cristalino aí na cabeça de vocês. Outro recado que normalmente é dado via Focus é sobre Selic. A Selic ficou em 14%, não se movimentou, apesar das revisões para baixo do IPCA, ainda tem lá
o recadinho, o pernilongo, rondando o Copom, e o Copom nem esconde que ele usa o relatório Focus para suas decisões de política monetária. Inclusive, coloca isso na ata, mês após mês de reunião de taxa Selic de Copom. Toda vez que tem reunião, sai a ata e está lá o relatório Focus citado. Então, fica lá como um pernilongo zumbindo na cabeça do Comitê de Política Monetária que, diante de uma inflação de 5,15%, o mercado aceita no mínimo 14 de juros no ano. Se a gente pega ao longo do tempo, os próximos 4 anos de Selic, a queda é a conta-gotas e deve chegar ali no último ano de projeção 2029 a 10%. Olha como o mercado está sendo rigoroso em relação à Selic e colocando uma queda muito a conta-gotas, precificando todo um risco fiscal, toda uma pressão inflacionária que não aparece no Focus, porque a inflação está decrescente, só que a Selic não acompanha. E isso também é um recado do mercado financeiro para o Comitê de Política Monetária. Na verdade, o Focus serve como esse recado e como instrumento de pressão, principalmente nesse cenário de corrida eleitoral. Agora, as pessoas podem ler o Focus e ficar com medo da inflação voltar, ainda que ela esteja ali, de certa forma, controlada. O que a gente precisa prestar atenção daqui para frente é nos preços que impactam o bolso do brasileiro e, sobretudo, o bolso do brasileiro de menor renda, alimentos, energia, que podem ser, sim, influenciados por questões climáticas, como o El Niño, ou até mesmo, se a gente for pensar num cenário aí de guerra do Irã com os Estados Unidos, o preço do petróleo também, que desencadeia uma série de aumento de preços na cadeia produtiva e de logística. Quero dar um recado para vocês, mas antes vamos passar pelo resultado da nossa enquete, que já deve estar aqui no ar, para entender o que vocês sentiram dos reajustes de salário de vocês. Será que ficou melhor o contra-cheque? Como é que ficou o lerite da nossa audiência? Sim, o reajuste me ajudou com as contas 43%. Não, meu reajuste foi abaixo com 14%. Não tive reajuste de salário ainda, 29%. Muita gente ainda não teve a negociação coletiva. E alguns setores realmente negociam mais para setembro e fim do ano. E não sei dizer 14%. Então, quem teve reajuste, o reajuste ficou acima da inflação e ajudou nas contas. Agora sim, vou dar o recado para vocês, porque hoje avisa a Ludmilla que hoje vai ter o nosso documentário especial sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou ansiosíssima para ver, não vou perder. Vou entrar em iclmercado.com.br para garantir a minha inscrição. Eu vou apontar o meu QR Code, a minha câmera para o QR Code para me inscrever também, ser lembrada, porque hoje, assim como vocês aí em casa sei que vão usar o link aqui do programa, hoje tem o nosso documentário sobre o Flávio Bolsonaro e que muitas pessoas resolveram quebrar o silêncio e falar pela primeira vez sobre o 01. Então vai ser imperdível, eu estou curiosíssima, é o resultado de um trabalho investigativo seríssimo aqui da equipe do jornalismo do ICL e eu quero muito ver o resultado final desse documentário. Não vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, mas quero lembrar vocês que o rolê volta na segunda-feira lá no canal do William De Luca. Um beijão para vocês e até amanhã. Flávio Bolsonaro, o 01. O Bolsonaro conservador, ou o Bolsonaro light, como vários costumam dizer. Por que será que construíram essa imagem? E qual será a verdadeira imagem de Flávio Bolsonaro? Aquela que é escondida, trancada num baú a 7 chaves, mas que agora, com uma investigação inédita do ICL, vai ser revelada. Não pelo ICL, mas na voz de várias pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista e que até hoje permaneceram em silêncio, mas agora decidiram falar. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e o Brasil, de uma vez por todas, vai conhecer a realidade sobre o filho de Bolsonaro, que começou enrolado em vários esquemas na Assembleia do Rio de Janeiro e com uma operação toda estruturada e bem montada, se transformou no herdeiro do clã. Dia 23 de julho, o jogo muda.
e você vai fazer parte disso. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.